Bom, o nosso convidado de hoje é Marcelo Vilar. Ele é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Rede Integrada de Clínicas Médicos de Olhos. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado Maria Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder atender as expectativas. Bom, e espero também que o nosso ouvinte, claro, faça as perguntas de sempre para nós. Pelo 999777744, você pode participar aqui do programa Light News. Dr. Marcelo Vilar é oftalmologista e pode responder a tua pergunta. Está valendo sorteio hoje, como sempre. Cadê o sorteio de hoje? Que eu já me perdi aqui na conta. Peraí, meu Deus do céu, já me perdi. Achei, pronto, está aqui. O sorteio é do livro Preservando a Fertilidade, o Fim da Infertilidade, de Karan Abu Sabi, obra destinada tanto à classe médica quanto ao público em geral, que se prepara para uma gestação saudável. Está valendo também, junto nesse kit, par de ingressos para o Cinemark, válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão, e também está valendo uma garrafa de vinho Pisani, uma cortesia do Ricardo Pisani, que foi o nosso convidado aqui no começo do programa Light News. Bom, doutor, eu queria começar do começo com uma questão que eu acho bastante interessante, bastante importante. Eu fui aprendendo ao longo do programa, porque eu sou a primeira pessoa que aprende aqui muito mais do que o ouvinte, porque eu sou ouvinte eterna, que estou sempre aqui, né, doutor? Eu aprendi que fazer um exame de vista não é exatamente só você verificar a graduação. Eu sempre achava isso como qualquer pessoa comum, até que eu compreendi que mesmo que nós não tenhamos nenhum sintoma ainda aparente e ainda não sintamos em nenhum grau nada, podemos sim ter algum problema nos olhos sem saber, justamente porque não fizemos o exame. É por aí, né? Exatamente. Existem algumas doenças silenciosas, tá? Então, a consulta oftalmológica, então, iniciamos com a acuidade visual. Uma coisa muito comum é as pessoas chegar ao consultório e o médico, ao iniciar a visão da acuidade visual, identificar que existe uma deficiência em um dos olhos. E os pacientes muitas vezes não fechou ou nunca piscou com os olhos e até então não sabia que tinha aquela deficiência monocular. A análise da pressão ocular, que pode propiciar um aumento nessa pressão, levar ao glaucoma, que é uma doença irreversível. E só pode ser tratada uma vez diagnosticada e você consegue impedir a evolução da doença. O glaucoma é a tal da pressão alta no olho, mas ele pode causar cegueira, por exemplo? Sim, sim. É a principal causa de cegueira irreversível. Traduz para mim o que é uma pressão alta no olho, doutor. Eu não faço a menor ideia. Digamos, são as veias e artérias que se dilatam, eu que sou leiga pensaria isso, mas é isso mesmo ou não? Ou não, é o contrário? Não. Olha, eu não sei nada. Uma coisa é a pressão cardíaca, sistêmica nossa, que não tem nada a ver com a pressão ocular. Raios. Então me conta o que é. A pressão ocular, dentro dos nossos olhos, nós temos alguns músculos, esses músculos produzem um determinado líquido chamado humor aquoso, e esse líquido faz parte de toda a estrutura de dentro dos olhos. Por um desarranjo, seja na drenagem ou na produção desse líquido dentro dos olhos, pode fazer uma pressão sobre o nervo óptico, e o nervo óptico começa a perder células nervosas, e o glaucoma leva a uma diminuição do campo visual. Bom, então me conta o seguinte, é um líquido que tem dentro do olho, não é necessariamente sangue, é isso? Exato, é um líquido. E esse líquido ele é transparente, cristalino, que fica dentro dos nossos olhos. E o que é uma das causas é uma deficiência na drenagem, e essa drenagem vai por orifícios ao redor das veias. Então, o aumento da pressão machuca o nervo óptico e isso não recupera. Uma vez que estabeleceu-se uma lesão no nervo, essa nunca mais volta. Então, é importante o seu diagnóstico, é uma doença silenciosa, e que, se não tratada a tempo, pode levar à cegueira. Temos milhares de casos de cegueira no mundo. E doutor, me conta uma outra coisa. E com relação ao chamado exame de fundo de olho, o que vocês veem nesse exame? Dentre estes, o glaucoma, é a análise do nervo óptico. Nós estamos analisando a retina, principalmente. Há necessidade da dilatação para podermos examinar o fundo de olho. Nós analisamos a sua retina, a vascularização, muitas doenças vasculares, daí sim, correlacionado com alterações cardíacas, conseguimos avaliar, por exemplo, um paciente com uma hipertensão cardíaca,
nós muitas vezes, ao examinar o fundo de olho, evidenciamos pequenos sinais e damos a dica ao paciente, olha, procura o seu cardiologista, nós estamos vendo uma pequena alteração vascular e você talvez esteja também uma hipertensão cardíaca silenciosa em você que nunca foi aferir a pressão no posto de saúde, por exemplo. Isso através do fundo de olho você percebe? Exatamente. E a questão da correlação de cegueira com diabetes, doutor? Sim, a diabetes é um outro mal, né, do século, porque a diabetes, a pessoa trata a sua diabetes, às vezes de maneira onde ela oscila bastante. Pacientes que têm diabetes e que não controlam, no período médio de 12 a 15 anos, começam os primeiros sinais, que é o extravasamento de proteínas da corrente sanguínea para a retina, e aí o risco de ter pequenas hemorragias, pequenos sangramentos e também levar à cegueira. Bom, vamos lá. Agora começam as perguntas, doutor. E olha, você me desculpe, já vou pedir perdão por antecipação, porque às vezes não consigo nem ler o que está escrito. No caso agora, tá? Doutor, pode falar sobre acho que é cerato, né? Conjuntivite, não ceroto, né? Cerato conjuntivite, Cerato conjuntivite. Por adenovírus e o tratamento, por favor? Claro. Claro, super fácil. Cerato conjuntivite por adenovírus, isso aí eu vejo todo dia, né, doutor? É um vírus que causa, cerato no latim é córnea. Então, é uma doença viral da córnea, é uma atopia, no qual o paciente apresenta alergia a algum componente, muito comum isso no ácaro, isso na poluição, no pólen, principalmente a partir de agora, né? Setembro começamos a época de pólen na região de Curitiba, e é muito comum essas ceratoconjuntivites, que são alergias nos olhos e que agrava-se com o ato de coçar. Quanto mais coça, mais causa coceira, na verdade. E isso leva a uma reação inflamatória, onde o olho fica muito vermelho, prejudica a acuidade visual, e o ato de coçar em si é muito prejudicial aos olhos. Além de piorar a ceratoconjuntivite, nós temos questões de alterar a morfologia da córnea, podendo levar a deformidade corneana, também pressionando o olho, podendo levar a doenças nos olhos pela pressão exercida no globo ocular. Bom, mas doutor, me conta uma coisa, a coceira realmente é um problema muito grande, até uma pessoa quando é picada, às vezes, por um mosquito, não consegue parar de coçar. Então, no olho deve ser uma coisa terrível. Aí são receitados, então, colírios anestésicos? É isso, doutor? Não, essas conjuntivites normalmente têm uma causa, e essa causa precisa ser tratada. Então, se a pessoa tem alergia, você inicia o tratamento com antialérgicos. Se é uma ceratoconjuntivite viral, você vai tratar o vírus, vai tratar a resposta inflamatória, vai dar uma orientação para que a pessoa evite o coçar. O coçar leva, consequentemente, a machucar os olhos, inflama, e essa inflamação leva à repetição de coçar novamente os olhos. Isso vira realmente uma bola de neve. Pois é, e é o caso, olha aqui, e ela tinha mandado a mensagem antes, doutora, é o caso de um ouvinte nosso, que é o seguinte: a minha mãe coça muito os olhos, tenho a impressão de que ele está afundando. O que pode ser, doutor? Olho afundando? Não. Eu estou lendo isso mesmo? O fato de coçar não vai afundar os olhos. Isso precisa ser avaliado. Talvez a mãe dela, pelo fato de coçar e ter alergia nos olhos, pode causar um inchaço da pálpebra e simular que o olho está afundando, mas na verdade é uma protrusão palpebral simulando que o olho está ficando menorzinho. 8h40 não, apaga, 7h40, programa da doutor, o horário aqui, passou o tempo rápido, né, doutor? Passou uma hora voando. 7h40, programa Light News aqui na Transamérica Light, 95.1. Hoje o nosso convidado, doutor Marcelo Vilar, ele é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e pode responder a tua pergunta, evidentemente, como já chegaram muitas, pelo 999777744. Vamos. 7h45, programa Light News aqui na Transamérica Light, com a palavra o oftalmologista. Marcelo Vilar é o nosso convidado de hoje. Como eu disse a ele no intervalo, eu não trabalho quando vem médico aqui, porque os ouvintes fazem as perguntas por mim. Chegou a pergunta da Adriane Moraes Pedroso. Ela pede para que se fale mais sobre a catarata. Vamos lá, Adriane. A catarata é mais comum em pacientes idosos, é uma doença senil,
tá? Mais comum a partir dos seus 60 anos. Ai, 60 anos idoso me dá uma depressão, doutor. A partir dos 60 anos, mais comum dos seus 70, 75, deixa eu melhorar. Mas é deprimente, vamos combinar, né, doutor? Cá pra nós, mas tudo bem, continue. Vai. Realmente, hoje com 60 anos, na sexta década, são jovens que participam de atividades físicas, atletas, ciclismo, e eles já não aceitam a baixa de acuidade visual. A catarata inicia-se com sintomas leves, como se a pessoa estivesse usando óculos sujos, como fosse uma pequena névoa. E eles nos procuram falando: gostaria de trocar o óculos, porque com meus óculos parece que eu sempre estou limpando com um pano sujo. Ou então eu estou com uma secreção nos meus olhos que não limpa. Eu jogo água, passo água boricada, soro, e estou sempre com essa névoa nos meus olhos. Aí então o oftalmologista vai fazer sua consulta, vai examinar, fazer exames especiais e chega ao diagnóstico de catarata. Uma vez estabelecida a catarata, onde existe uma perda da quantidade e da qualidade visual, procede-se o tratamento. E o único tratamento efetivo para a catarata é a cirurgia. Então, existem aquelas situações em que existe algum colírio, alguma coisa que eu possa fazer para evitar ter catarata? Não. Então, a catarata, o único tratamento efetivo é através do procedimento cirúrgico. Daquela troca do cristalino, doutor? Que é a troca do cristalino. A catarata é a opacificação do nosso cristalino. O cristalino, todos nós nascemos com essa, é uma lente intraocular, cujo nome é cristalino, de ser transparente, e com o envelhecimento, nossos olhos também envelhecem, e o que envelhece é o cristalino. E ele vai ficando opaco com o tempo, e próximo dos seus 40, 45 anos, o cristalino é uma lente que ele contrai quando a necessidade de estarmos enxergando para longe, relaxa para perto. E a partir dos seus 40 anos, ele vai perdendo essa força de contratibilidade quando aí começamos a usar o nosso famoso óculos para perto. Né? Isso, que é o tal do vista cansada. A presbiopia, exatamente, a vista cansada. E daquele momento em diante, começamos a aumentar progressivamente o óculos para perto. Nos seus 60, 70 anos, o cristalino começa a apresentar uma opacificação, e essa opacificação, então, começa a atrapalhar a qualidade visual, onde se procede a realização da cirurgia, onde nós tiramos o cristalino, uma cirurgia de alguns minutos, 10 minutos no máximo, realizada sob anestesia tópica, ou seja, colírios. Não há necessidade de internação nenhuma, o paciente vai, faz a sua cirurgia, poucas horas depois ele já vai para a casa dele, mas é necessário um protocolo de exames, de uma boa avaliação oftalmológica, e o cirurgião vai aspirar o cristalino e vai colocar uma pequena lente no lugar do cristalino, com resultados fantásticos, onde muitos pacientes que são dependentes do óculos, com o implante da lente, ele pode se ver livre dos óculos para a sua atividade física, para o seu dia a dia, e conseguir ter uma vida muito melhor após o procedimento cirúrgico. Doutor, essa lente, por curiosidade, uma vez eu vi uma lente dessas e me pareceu uma prótese de silicone, juro, daquelas de seio de mulher, só que pequenininha. Essa prótese da Barbie, digamos, né? Só para a gente ter uma ideia. E aí me veio na cabeça uma pergunta que eu sempre quis fazer a um oftalmologista. Assim como a prótese de silicone, muitos médicos falam que de 10 em 10 anos talvez tenha que ser trocada, talvez haja um enrijecimento. Isso aconteceria também com essa lente que a gente coloca substituindo o nosso cristalino, doutor? Não. Hoje em dia as lentes, elas são lentes muito seguras. No passado, há 20 anos atrás, as lentes não tinham a qualidade técnica das de hoje, e não há necessidade, não existe qualquer rejeição com a lente intraocular. Então, uma vez implantadas essas lentes, olha, não tenho nenhum caso, são 18 mil cirurgias de catarata que eu já realizei. 18 mil, doutor? Cirurgias de catarata. Também durando 10 minutos cada uma, né? Mas é bastante coisa, hein, doutor? Puxa vida. E nunca tive um caso de lente que houve necessidade de explante para substituição. Mas existem, sim, lentes com qualidades
não tão boas assim. Talvez tecnologicamente. Exatamente, e que elas podem opacificar. Isso aconteceu há muitos anos atrás, houve a necessidade na época de substituição, no qual as clínicas, o Conselho Brasileiro sugeriu essa substituição, mas isso é coisa de 15, 20 anos atrás. Bom, e doutor, outra pergunta. A catarata precisa estar madura para ser retirada? E você sabe, essa expressão já conhece, né? Muitas pessoas diziam, tem que esperar ficar bem madura, senão não adianta tirar. Isso procede? Com a evolução da catarata, não. É assim, antigamente teria que valer a pena para operar. Nós não tínhamos tecnologia. Então, era uma cirurgia que se dava pontos, uma cirurgia que ficava internado, demorava muito, com resultado e previsibilidade baixas. Hoje, como eu falei, é uma cirurgia de minutos, rápida recuperação, indolor. E com previsibilidade, resultados excelentes com as lentes que nós temos hoje em dia, nós conseguimos melhorar a qualidade visual. Uma vez que você estabelece uma piora na qualidade e na quantidade visual, recomenda-se a cirurgia. E o uso de cortisona, pergunta a Adriane, pode levar a catarata? Sim, o corticoide é usado de maneira deliberada, não acompanhando, ou aqueles casos onde é necessário infiltrações. Então, é possível sim, jovens apresentar catarata. A Sandra diz o seguinte, há 2 meses, a minha filha de 13 anos teve uma perda repentina de acuidade visual que foi diagnosticada como neurite óptica. O doutor saberia dizer se isso é comum acontecer com crianças dessa idade? Qual seria a causa deste incidente? A neurite é um comprometimento no nervo óptico com várias causas, podendo ser um vírus, podendo ser uma infecção, e que acomete o nervo óptico. Daí é necessário realmente uma investigação clínica dela, porque é uma perda fugaz da acuidade visual, e em muitos casos é necessário a intervenção de internamento com corticoides, e infelizmente alguns casos levam realmente uma baixa de visual permanente. A neurite ela é uma doença crônica, doutor? Não, ela é aguda. Aguda. De surgimento agudo por um fator interno ou externo, pode ser até uma doença autoimune, e que leva, a muitos casos, a perder, de alguma maneira, uma porcentagem de visão. Olho seco requer tratamento? Pergunta o nosso ouvinte Cabral. Sim, olho seco é uma doença, já faz parte de um problema social muito importante, haja visto o uso dos tablets, computadores e celular, porque esses aparelhos nós focamos, olhamos para ele, diminuímos também a frequência do piscar. E o piscar é muito importante para lubrificar a nossa córnea. Além disso, o não piscar leva ao efeito evaporativo, evapora-se mais lágrima dos nossos olhos e, consequentemente, uma resposta inflamatória no globo ocular. Então, o olho seco leva a uma diminuição também da acuidade visual e uma irritabilidade nessas pessoas que trabalham em ambientes com ar-condicionado, com a tecnologia do computador, o vento e tudo mais, dando uma diminuição, inclusive, na capacidade profissional, laboral das pessoas. E outro tratamento são colírios, então? São colírios. Existe cirurgia preventiva de catarata? Deixa eu amplificar um pouco a coisa. Algumas pessoas dizem, já vou operar agora. Isso foi o caso de uma amiga minha, que com 50 anos disse, já vou operar aqui as 2 fichas, vou cristalino, que eu já tinha que operar mesmo, então eu já opero tudo de uma vez. Não, preventivo não existe essa recomendação de fazer uma cirurgia de catarata preventiva. Bom, vamos lá, temos outras perguntas sobre presbiopia. Poderia perguntar ao doutor se procede informação de que há no mercado um colírio para presbiopia e que dispensaria o uso de óculos, diz a Marisa? Não, isso não tem nenhuma regulamentação, existe um pouco de especulação e um pouco de testes no qual tenta-se usar colírios para estimular a contratibilidade do cristalino para que ele faça a acomodação no momento da leitura, mas não existe nada ainda na comunidade oftalmológica comprovado. Bom, um ouvinte pergunta sobre a profissão e o trabalho do optometrista. Seria uma boa ajuda para avaliações primárias, na sua opinião? Esse profissional já atua com prevenção em vários países. O optometrista é um técnico e que não é médico, é isso, doutor? Exatamente. O optometrista, ele trabalha em conjunto com o oftalmologista na realização de alguns exames.
mas não tem autorização para consulta, muito menos medicar ou consultar o paciente. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele trabalha dentro das clínicas oftalmológicas, auxiliando em determinados exames de cunhos específicos. Bom, a Sandra Schmidt volta com a questão da coceira nos olhos. Olha, doutor, mas que loucura. Meu marido tem uma coceira constante, frequente, é desesperadora, porque ele já chegou a jogar até álcool no olho para parar de coçar. E diz que o cachorro dela em casa também coça os olhos de maneira exagerada. Tem alguma correlação? Não, acho que uma coisa outra é outra. E o álcool provavelmente aumentou o problema dele, aí vindo a ter uma queimadura. A coceira é um problema sério, tem que ser observado, principalmente isso em crianças, que o ato de coçar pode estar relacionado a uma doença chamada ceratocone. Cerato, como eu falei no latim, é a córnea, e córnea, uma córnea cônica, que o ato de friccionar os olhos pode causar um abaulamento na córnea, alterando ali as moléculas de colágeno, que é uma das camadas da nossa córnea, fazendo com que a criança, no caso que tem um fator predisponente, ficando com uma córnea curva e levando a um problema mais sério no futuro. E já que você tocou em ceratocone, doutor, como eu vejo aqui umas 4 ou 5 mensagens em que eu vejo destacada a palavra ceratocone, eu vou ler uma delas e aí você pode falar um pouquinho sobre isso. Meu filho de 25 anos usa óculos desde os 7 por miopia. Agora o oftalmo disse que ele está com ceratocone. O que significa essa doença e qual é o tratamento? Aí tem, olha, relação com ceratocone é hereditária? Pergunta a Thais Ribas. É verdade que não se desenvolveu a doença se não se desenvolveu a doença até os 25, não se desenvolve mais? Só assim para ter uma ideia baixa de como temos questões de ceratocone. E veja que realmente é um problema muito importante. O ceratocone é uma enfermidade que acomete a córnea, que é a parte transparente e curva do nosso globo ocular. E está correlacionado a graus elevados de miopia e astigmatismo. Mas isso se forma porque a córnea deixa de ter a sua curvatura arredondada para ficar irregular, cônica. Eu sempre comparo a córnea aos meus pacientes como uma pessoa normal tem uma córnea como se fosse uma bolinha de tênis cortada ao meio. E quem tem o ceratocone é o maracujá maduro cortado ao meio. Todo ondulado. Acho que isso fica fácil a compreensão. Uhum. E o ato de coçar, você vai fazendo esse abaulamento na córnea, e a córnea é formada por lamelas, camadas, e uma delas é o colágeno. E o colágeno, assim como nós temos o colágeno no cabelo, na nossa pele, quando você vai forçando ele, você vai aumentando essa irregularidade, e mais irregular vai ficando essa córnea. E o olho pressiona de baixo para de dentro para fora, como se fosse uma hérnia? Desculpa a ignorância. Exatamente, como se fosse uma bexiguinha. Entendi. Ela, ali naquele lugar da bexiga, vamos usar esse exemplo, ela tem uma fragilidade, aumentando esse abaulamento. Consequentemente, começa a ter a vista embaçada, visão dupla, fotofobia, que é a sensibilidade ao sol, à luz. O paciente, no final da tarde, quando defronta com um farol de carro, ele começa a ter várias imagens da lanterna dos carros, e isso vai diminuindo de maneira significativa a qualidade visual. E voltando à pergunta da ouvinte, é uma doença que começa próximo dos seus 10 a 15 anos, tanto homens quanto mulheres são acometidos de maneira proporcional, e é uma doença progressiva. Ela costuma progredir até os seus 35, 40 anos, quando dali em diante há um enrijecimento natural desse colágeno da córnea e existe uma estabilização da doença. Então é muito importante, como essa ouvinte no qual a filha de 7 anos foi acometida, a fazer o diagnóstico, um diagnóstico precoce, e o ato de coçar é muito frequente. É uma doença, sim, hereditária e genética, e que existem fatores componentes. Quando eu falo hereditária, é que de 8 a 10% dos pacientes que têm ceratocone têm histórico na família. Tá? E eles podem transmitir isso para os seus filhos. E progressivamente vai aumentando, enquanto antes fizermos o diagnóstico,
vai nos ajudar a conduzir o tratamento. Você falou muito de coceira, doutora. A coceira pode agravar o ceratocone, ela pode causar, ou ela pode não acontecer e o ceratocone se apresentar do mesmo jeito? As duas situações. Pacientes que têm ceratocone têm uma prevalência de coçar os olhos ou alergia em 20%. Pessoas que não têm ceratocone nenhum, a incidência dessas alergias é em torno de 5%. Então, é muito comum ceratocone cursar com alergia e o hábito de coçar os olhos. Nós correlacionamos muito isso daí. O que se sabe, o que tem certeza sobre o ceratocone, é que o ato de coçar piora a evolução ou até produz um ceratocone. E uma vez que você tem esse diagnóstico, a pessoa tem sim uma diminuição da qualidade visual e no início você começa o acompanhamento, a pessoa já apresenta uma deficiência visual necessitando de óculos. O óculos é o primeiro tratamento para o ceratocone, mas na verdade não é um tratamento, é uma correção da deficiência. Bom, e eu já ouvi falar, eu tenho uma amiga que tem ceratocone, isso nos anos 80, o médico tinha recomendado que ela usasse uma lente de contato rígida, me lembro disso, que era para segurar, digamos, essa deformidade. Isso falava-se muito que a lente de contato rígida, ela por ser dura, firme, ela consegue fazer uma contraposição e estabilizar o ceratocone. Isso daí é uma situação que com certeza já não é afirmada, não é afirmativa, isso não existe. A lente de contato é a melhor forma de melhorar a qualidade visual, porque ela consegue corrigir aquele abaulamento da córnea, proporcionando uma melhor qualidade visual. Mas não que vá segurar. Não que ela vai tratar a doença. E o que consegue segurar nós temos duas linhas de tratamento, e isso vai para casos mais avançados da doença, que é o crosslink. O crosslink é uma ligação do colágeno da córnea, no qual nós pingamos colírios, e esse colírio penetra na córnea, utilizamos luz ultravioleta, que vai fortalecer exatamente as fibras de colágeno, impedindo a progressão da doença. Isso aqui não é bom para as rugas também, doutor? Não. Eu já quero esse colírio, quero passar, e daí você põe a lente aí e melhora a minha visão. E resolve o problema. Não é o caso. Que pena, doutor. Não é o caso. Mas para o ceratocone é bom. Para ele vai resolver com toda certeza. E em situações onde a doença está mais avançada, existem os anéis de córnea, chamados anéis interstromais, anel de Ferrara, e que nós colocamos com o intuito, quando o ceratocone já está bem avançado, você melhora essa asfericidade, a curvatura da córnea, melhorando inclusive a miopia e o astigmatismo que o paciente tem. Então, são armas que nós usamos para que a doença não evolua, não progrida tanto, não diminua a capacidade laboral das pessoas e que não chegue a casos onde a córnea possa opacificar, porque ela pode ficar tão bicuda que o líquido interno dentro dos olhos pode penetrar na córnea, ficando opaca e havendo a necessidade do transplante de córnea. Bom, a Sandra Padilha é uma das tantas ouvintes que se manifestou a respeito de miopia. Então, eu vou na mensagem dela com o símbolo das outras todas. Tenho 7 graus de esquerda e 11 direito de grau de miopia. Sofro desde os meus 15 anos, sempre soube sobre a cirurgia, mas o medo não me ajuda. Fiz exames há um mês atrás e posso fazer a cirurgia. Gostaria de uma explicação sobre esse tipo de cirurgia. Ela tem 40 anos de idade hoje. E, doutor, junto com isso, vem uma pergunta que é minha. Se a pessoa tem que operar a miopia, não é bom ela, de uma vez, trocar o cristalino, assim já liquida tudo? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Desculpa a ignorância. Imagina, a miopia realmente é um grau desse, né? 11 graus, limita bastante. 7 é bastante grau, existe até uma dificuldade dela, possivelmente na adaptação dos seus óculos, né? Porque imagina o óculos, a lente de contato, é difícil ela ter uma qualidade visual boa. Algum dos olhos dela deve estar sendo penalizado com graduação um pouco mais baixa para ela conseguir usar tamanha diferença. E a cirurgia laser consegue sim tratar esses 11 graus com resultados fantásticos. Consegue zerar, doutor? Olha, consegue sim, mas eu sempre digo que o objetivo é de proporcionar a qualidade visual. Quando você fala no zerar, a primeira coisa que nós temos que ter em mãos é o exame, fazer uma boa avaliação, entender qual que é o objetivo da cirurgia e o que pode se fazer com a cirurgia. Tá? E substituir o cristalino
para tratar esse grau, nós fazemos isso em casos onde tem uma perda de qualidade visual. É como você está fazendo uma cirurgia invasiva dentro dos olhos, substituindo o cristalino para colocar uma lente. Essa lente pode sim tratar essa metropia, a miopia da paciente em questão, mas o cristalino está transparente, passa a ser uma cirurgia muito iatrogênica, onde alguém não perdeu nada de qualidade visual. Muito invasiva, muito invasiva, e pensando que essa paciente tem 40 anos, daqui 10 anos, 15 anos, quando ela vai ter realmente a catarata, teremos outras tecnologias. Então nós temos que tratar com aquilo que você tem de melhor para este momento. Pergunta para o Dr. Marcelo, do Paulo Fernandes. Meu olho direito sempre está lacrimejando, como se estivesse com um líquido mais denso e gelatinoso. Pode falar a respeito? Veja, depende muito aí da acuidade visual do Paulo, mas ele pode ter pela queixa dele, existem várias possibilidades, mas existe uma situação que é obstrução do canalículo, consequentemente acumula-se lágrima nos olhos. Uma outra situação que dentro dos nossos olhos, o olho por dentro é preenchido por um gel, chamado gel vítreo, e esse gel ele assume uma condensação, ele pode alterando a sua consistência de gel para líquido, e termos essa percepção de água nos olhos constantemente. Então, é comum os pacientes chegarem enxugando o olho e falarem: doutor, eu sempre estou vendo aqui uma gota, e conforme eu olho, principalmente em ambientes claros, né, eu percebo que há um movimento de uma gota nos meus olhos. Daí você vai dilatar a pupila e aí entra numa outra consulta. Bom, e pterígio, porque aparece, como prevenir? O pterígio é uma famosa carne esponjosa, uma lesão externa na conjuntiva dos olhos, e que ela pode evoluir crescendo em direção à córnea. Antigamente as pessoas falavam que era catarata externa, mas na verdade é o pterígio. E o pterígio, entre as causas, é comum em pessoas que coçam os olhos, porque você vai ter pequenas fissuras na conjuntiva, assim certo. como um calinho na mão. Certo. Se a pessoa for machucando a mão, vai formando o calo, porque é um tecido mais grosso de proteção. Ao coçar os olhos, a conjuntiva vai formando uma proliferação de um tecido maior, cicatricial, maior, e a pele vai crescendo sobre a córnea, e aí também o tratamento é cirúrgico. Você consegue, com colírios anti-inflamatórios, lubrificantes, estabilizar e evitar que isso inflame. Mas, uma vez a doença invadindo a córnea, é necessário o procedimento cirúrgico. Dr. Marcelo Vilar, oftalmologista, nosso convidado de hoje. Agora só vou fazer mais 2 perguntas, Dr. Marcelo, mas aqui tem muitas, viu? Olha só, falei que o pessoal se aproveita da consulta aqui, gratuita em rádio. Vamos lá. O meu filho, segundo a Ana, trata de uma artrose, artrite, ela falou artrite. Primeiro eu tinha escrito artrose, mas ela corrigiu por artrite, tá? Desde os 4 anos. Acabou desenvolvendo uma uveíte e ele já desenvolveu sinéquia. Há alguma maneira de reverter esta sinéquia? São doenças inflamatórias intraoculares, autoimunes, e que células são produzidas em defesa, identificam o olho ali como um componente estranho. E células se aproveitam e começa a haver uma inflamação dentro dos olhos, e sinéquia nada mais é do que uma cicatrização exacerbada entre o cristalino e a íris. E ali ela tem como se fosse um fechamento, um zíper nessa região, e que a dificuldade, essa sinéquia leva a uma dificuldade na abertura da pupila. É muito comum, se for repetidas vezes essas inflamações, possivelmente ao longo do tempo ele vai desenvolver sim, uma catarata mais precoce, havendo a necessidade de cirurgia, e aí o cirurgião com certeza vai tirar essas fibroses e vai resolver o problema. Bom, e várias pessoas perguntam sobre as restrições ao uso de colírio. Uma ouvinte, ela vai sempre de moto ao trabalho e ela gostaria de saber se ela pode usar contra poluição e poeira, ela pode usar algum colírio de venda normal. E uma outra ouvinte pergunta também a respeito do uso simples, de colírios simples, aqueles que vendem na farmácia. Então, o colírio tem que ser prescrito pelo oftalmologista.
Quando se fala, quero usar uma lágrima nos olhos, existem classes diferentes. Lágrimas mais viscosas ou até viscos usados nos olhos. Uma lágrima mais simples, mais, eu digo, molhada, né? Aguadinha. Por quê? Vai depender do fator evaporativo. Numa conversa com o oftalmologista, ele vai avaliar o ambiente, entender um pouco do paciente. O paciente que usa já moto, não dá para usar um colírio mais viscoso, porque se ele pinga esse colírio e vai andar de moto... Vai aderir mais ainda. Não, mas ele vai enxergar de maneira embaçada, como se fosse um visco nos olhos e prejudicando a qualidade visual dele. Existem colírios que têm anafazolina, que é um vasoconstritor, deixa o olho branquinho, muito bom. E usado pelos maconheiros, infelizmente, né, doutor? Que acaba levando, assim, ao longo prazo, outros problemas, inclusive, que é o olho seco. A anafazolina deixa os olhos claros naquele momento, muito bonito. Contrai muito os vasos. E leva ao olho seco inflamatório posteriormente. Doutor Marcelo Vilar, muito obrigada por estar conosco. Eu sei que hoje não terminaríamos as perguntas de tantas que chegaram. Obrigada por estar conosco e fique desde já convidado para vir uma próxima vez. Obrigada. Eu agradeço, muito obrigado. Até uma próxima.